Olá, meus queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, graça e a paz do Senhor. É com muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui para trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem do coração de Deus para o meu coração, né, em primeira mão e depois levar ao seu coração, para a glória de Deus. Que o nome de Jesus em tudo seja glorificado. A Bíblia diz: tudo que façais, façais para a glória de Deus. Amém, queridos? E nós estamos hoje com uma mensagem, né, como o nosso tema, mensagem sempre é mensagem de fé, para que possamos praticar a nossa fé, para que possamos exercitar a fé. Nós vamos falar hoje um texto muito rico de uma passagem poderosíssima, para que possamos aprender mais a colocar a nossa fé em prática, para a glória do nome de Jesus. Amém? Antes de nós irmos ao texto e começarmos a mensagem, eu gostaria de pedir a você, né, para que você se inscreva no nosso canal Fé Efetiva, que você possa se inscrever e nos ajudar a expandir esta mensagem de Deus, essa mensagem de fé aos corações de outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Amém, queridos? Expandir o Evangelho, e hoje é o nosso meio que temos para levar mais longe a pessoas que vão ouvir e que vão ser edificadas por esta palavra. Amém? Você se inscreve, dá o seu like, curte, compartilha com as pessoas que você conhece, com pessoas que você vai sentir a necessidade de compartilhar essa mensagem. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero já dar início à mensagem. Vai ser uma mensagem muito prática relacionada à fé e relativamente a uma mensagem curta para a glória de Deus. Amém, queridos? Livro do profeta Daniel, capítulo 2, né? É um texto conhecido, uma história muito conhecida. Daniel, você conhece a história de Daniel, foi levado cativo para a Babilônia, né? Ele e os seus amigos. E aqui no capítulo 2, no versículo 17, nós vamos ler até o 23, escuta só esse texto, como ele é poderosíssimo para a edificação espiritual da nossa vida e da nossa fé. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, né, que nós traduzimos Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel então bendisse ao Senhor, Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem manda, é ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O 23, para finalizar. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém? Até o versículo 23, né? Nós vamos simplificar aqui, falando relacionado a essa história do rei Nabucodonosor, uma história conhecida, você já ouviu. E para você que não ouviu, você vai entender, porque eu vou fazer um resumo simplificado da história em que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E quando acordou, ele só lembrava que sonhou, mas não lembrava o sonho, né? Lembrava que teve um sonho muito longo e que aquele sonho representava algo para a sua vida, mas, porém, ele não lembrava do sonho. Então, o que aconteceu naqueles dias? O rei precisava de sábios, homens inteligentes, né,
pessoas que fossem capacitadas para revelar o segredo dos sonhos, para trazer a interpretação do sonho. Só que ele não precisava apenas da interpretação, ele precisava de revelação do sonho, que alguém o revelasse o que realmente ele haveria sonhado. Mandou chamar os sábios, magos, né, da época, feiticeiros, os caldeus, pessoas que trabalhavam com toda essa sabedoria, porém, eles não conseguiram trazer ao rei uma resposta satisfatória. O rei perguntou, falou para ele o que ele precisavam e eles não conseguiram. Por isso o rei Nabucodonosor, ele ficou muito irritado, né? E ordenou que todos os sábios, olha só que tristeza, ordenou que os sábios, né, os feiticeiros, os magos, eles fossem mortos por não ter a capacidade de trazer a revelação do sonho e a sua interpretação. Então, quando Daniel, ele ficou sabendo, porque Daniel também já era considerado, dentro do reinado de Babilônia, como um sábio, né? Ele foi levado como jovens inteligentes, sábios, né, da província lá de Israel. E quando ele ficou sabendo, pelo chefe da guarda do rei, o qual estava buscando os sábios para que pudesse reunir em algum lugar e executar, Daniel procurou saber por que aquela atitude do rei. E quando o chefe da guarda, o general da guarda, informou a Daniel o que estava acontecendo, Daniel pediu que imediatamente ele o levasse à presença do rei. E ele o levou à presença do rei. Daniel teve a oportunidade de se apresentar ao rei e determinou ao rei que iria revelar o segredo e a interpretação do sonho. Pediu apenas que ele desse um tempo, né? E ali é onde inicia essa conversa de Daniel com o rei, é onde se inicia aqui, onde nós lemos agora. Depois de Daniel se apresentar, ser levado à presença do rei e conversar com o rei, né? E falar que ia revelar. E ali o rei lhe interrogou, perguntando se ele teria realmente essa capacidade de revelar o segredo do sonho e a sua interpretação. E ele foi bem claro dizendo: rei, não há homem humano na face da terra, não há ciência na face da terra, não há capacidade humana nenhuma, né, que possa revelar o segredo do teu sonho e nem que possa trazer a interpretação. Mas existe um Deus no céu. Olha que coisa linda, amados. Glória a Jesus, glória a Deus. E ele falou: mas existe um Deus nos céus que sabe, que conhece o profundo, o oculto, e ele sim vai revelar o segredo do seu sonho e vai trazer a sua interpretação. Queridos, e naquele momento aí é o que nós lemos aqui no texto. Daniel foi para casa, conversou com os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, seus nomes em hebraico, né? E ali então eles se reuniram para orar. Então o que é que eu quero falar desse texto para você? Atitude de Daniel. Daniel, ele expressou a sua verdadeira fé em Deus. Ele servia a Deus, eles conheciam a história do povo de Israel, né, que foi toda mediante, baseada em fé, uma trajetória de um povo que vinha seguindo desde a linhagem de Abraão, através da fé no Deus Todo-Poderoso, e Daniel agora se apropriou dessa fé, uma fé efetiva, uma fé que toma atitude, uma fé que toma providência, uma fé que vem para resolver situações. E com a sua expressão de fé, ele não só resolveu o problema do rei, como também livrou a sua pele, e como também livrou a pele de todos os homens considerados sábios, magos, feiticeiros, né? E os caldeus que estavam também naquela situação de perdição, literalmente, fisicamente falando, né? E espiritualmente, com certeza. Mas aprove ao nosso Deus
que existem homens, mulheres na terra, pessoas cheias de autoridade, pessoas cheias de fé, do conhecimento da palavra. Porque o que Daniel realmente expressou diante de tudo isso foi o conhecimento da palavra. Conhecer, quando a pessoa passa a conhecer a Deus na sua essência, na sua palavra, a palavra começa a gerar dentro do seu interior, no seu espírito, a verdadeira fé. A fé que move montanhas. A fé que realmente Jesus falou para os seus discípulos, quando eles estavam naquela travessia na cidade ali, atravessando ali na cidade de Jericó, e ele se encontrou com aquela figueira brava, ao qual ele ordenou que a figueira secasse, e a figueira secou. E quando Pedro observou aquela atitude de autoridade na palavra de Jesus, e ele disse: mestre, a figueira que tu ordenaste, ela secou. E ali, o que Jesus falou, Jesus disse: Pedro, tende fé em Deus. Ele não disse tende fé em mim, ele não disse tende fé na minha palavra, não. Jesus foi bem claro, ele disse tende fé em Deus. Por que que Jesus falou tende fé em Deus? Justamente porque Jesus estava presente e Deus não estava fisicamente presente, né? Mas a fé é crer naquilo que a gente não vê. E Pedro não estava vendo Deus, mas Jesus estava ensinando a Pedro a crer em Deus, um Deus invisível, porém real, um Deus vivo, poderoso, criador dos céus e da terra, um Deus que tudo pode, que tudo faz. E ali Jesus aproveitou aquela oportunidade e disse: Pedro, tem de fé em Deus, né? Porque ali, além de ele ensinar que Pedro precisava conhecer mais a Deus, precisava crer no próprio Deus, né, como Senhor, Deus e Pai, e mostrando que ele também estava executando a obra da fé, os milagres, os prodígios, sinais e maravilhas, pelo poder do Pai, pelo poder de Deus. Em diversos momentos ele disse: o que eu faço, faço sob a direção e orientação do meu Pai. Porque Jesus veio com a responsabilidade, né, de além de cumprir a lei, para que pudesse trazer a salvação para a humanidade, ele veio também com a responsabilidade de aproximar a humanidade do Pai, de Deus, né? O Deus da antiga aliança, Deus da velha aliança, que era o Deus de Israel. Jesus veio com a responsabilidade, veio com a incumbência de revelar a sua identidade de Pai, não simplesmente como um Deus, mas como um Pai. E ele começou a mostrar para os discípulos e para todos que ele ensinava que Deus, além de ser um Deus todo-poderoso e criador, ele é o nosso Pai, né? E foi Jesus que trouxe a revelação da verdadeira identidade de Deus como Pai para nós. Amém, queridos? Então, continuando aqui no texto sobre a expressão de fé de Daniel. Aleluias! Porque tudo que nós precisamos é usar a nossa fé. Porque eu tenho uma porção de fé, você também tem uma porção de fé. E se você ainda não conhece esta palavra, quero falar agora e me direcionar para você que ainda não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Você não tem uma convivência com o Evangelho, não tem uma aproximação com o Senhor Jesus. Você ainda não o conhece. Você lembra de um homem chamado Jó na Bíblia? Um homem que expressou uma fé fenomenal, uma fé que nós não temos nem como imaginar o quanto Jó expressou de fé. E ele chegou a dizer nas suas palavras que ele não conhecia literalmente ao Senhor, mas ele ouvia falar. Ele conhecia de ouvir falar, mas ele não conhecia de aproximação, de intimidade, de experiência com Deus, né? Como Abraão teve experiência, Deus andou com Abraão, Deus conversava com Abraão, conversava com Moisés, né? Conversava com Elias, o profeta Elias, né? Foi tema da última mensagem nossa, glória a Deus, porque Deus ele é real, né? Quando nós falamos que Deus é espírito, porque ele vive no mundo espiritual, mas ele é real, nós também somos espírito, né? Por isso que a Bíblia diz que as pessoas naturais não conhecem as
as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque para entender, começar a entender as coisas de Deus, tem que entrar no mundo espiritual. E o que eu estou falando aqui agora, eu estou falando de um mundo espiritual. A fé em Deus, ela é expressa espiritualmente. Daniel, quando chegou diante do rei, ele disse: olha, rei, eu não tenho essa capacidade. Homem nenhum na face da terra humanamente tem, mas existe um Deus no céu. Daniel tinha uma aproximação, Daniel tinha uma confiança, Daniel tinha um conhecimento de Deus. E ali ele tinha uma intimidade e desafiou o rei, mostrando o seu Deus, a sua fé em Deus para resolver o problema do rei. E eles foram orar e Deus revelou. A Bíblia diz, nós lemos aqui no texto, que foi revelado o mistério a Daniel em uma visão de noite. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Daniel voltou, se apresentou ao rei e contou a história, contou o sonho, revelou o sonho e trouxe a sua interpretação. Aleluia. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, né? É um Deus que está em todos os lugares. É o Deus que fala, é o Deus que escuta, é o Deus que vê todas as coisas. Tudo está perante os seus olhos. Aleluias. E Jesus, Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, humanizado em carne, né? Veio em forma de homem para passar por um processo de entender a natureza humana e ali pagar um preço muito caro. Cumpriu a lei totalmente, cumpriu a lei, chegou na cruz, e quando ele chegou na cruz, ele cumpriu a lei lá na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, com a sua vida entregue, por amor de mim e por amor a você. Você que ainda não tem uma aliança com Jesus, você que conhece Jesus de ouvir falar, você crê nele pela história que você ouviu, você o conhece apenas pela história, mas precisa o conhecer pessoalmente, precisa andar com ele, pegar na mão dele, conversar com ele e receber a salvação dele, que ele já conquistou para você. É um presente de Deus. A Bíblia diz, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é de graça. Aleluia, louvado seja Deus. O que nós recebemos de Deus, através de Jesus, é de graça, é pela graça, porém, mediante a fé. E por isso eu falo desta fé, porque a fé é preciso mostrar a sua atitude de fé, mostrar suas obras, como o Tiago disse, a fé sem as obras é morta. Daniel, um homem cheio de fé, mas para ele provar essa fé, o que foi que ele fez? Ele tomou uma atitude. Qual foi a obra que Daniel mostrou? A sua atitude de fé, a sua caminhada. Ele foi até o rei. Me leve até o rei, me apresente. E foi lá conversar com o rei. Então a sua atitude de fé, a sua ação de fé, é que prova realmente a sua fé. Não adianta alguém dizer que tem fé e não se mover em fé. Não falar essa fé, não mostrar essa fé na prática, para que ela possa realmente se tornar visível e que outras pessoas possam perceber a fé que está em você, que está na sua vida, aquilo que Deus implantou dentro do seu coração. Glória a Jesus. Eu sei que você tem fé, né? Nós vivemos em um Brasil, em um país cristão, um país que eu acredito que até 95% das pessoas do Brasil creem em Deus, creem em Jesus, porém precisam entender o propósito da sua vinda à terra, do seu sacrifício na cruz, do seu nascimento na terra, convivência com a humanidade, para que pudesse, em primeiro plano, trazer o plano da salvação, né? Cumprir como cordeiro, a Bíblia diz, como cordeiro mudo, estamos vivendo agora a semana da Páscoa, né? Vivemos esses dias em que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e entregou, né? E entregou, como usamos a expressão
numa expressão bem popular, entregou de bandeja para nós uma vida nova. Nos entregou de bandeja o direcionamento de uma vida plena, de uma vida maravilhosa. E ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, louvado seja Deus. Então, as promessas que a Bíblia nos fez no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? Todas as promessas que os profetas profetizaram, elas se cumpriram em Jesus. Em Jesus foram cumpridas. A promessa lá do profeta Isaías, capítulo 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação, quando Jesus chegou, começou a ministrar o seu evangelho, quem deu crédito à pregação de Jesus? Muita gente. Milhares de pessoas, porém muita gente também não deu crédito. A promessa que diz que ele levou sobre si as nossas dores, Isaías, profeta Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, nossas mágoas, nossos sentimentos de culpa, nossos pecados, nossas dores e enfermidades, ele levou sobre a cruz. Os pecados, a condenação eterna, tudo ele levou sobre a cruz do Calvário, sobre a sua carne, sobre o seu corpo. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, meus queridos irmãos, Jesus consumou a grande obra. A obra da fé, a obra da salvação. E a Bíblia diz, no livro, na carta do apóstolo João, né, 1 João, esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, é impossível também que alguém possa receber alguma coisa de Deus sem fé, sem executar a sua fé, sem pôr em prática a sua fé. E quando a gente fala relacionado à salvação, que ela é pela graça de Deus, porém mediante a fé, você precisa colocar em prática a sua fé e dizer: eu creio em Jesus. Eu quero receber essa salvação. Eu quero receber esse Jesus na minha vida. Eu quero ter uma vida diferente, uma experiência com Deus. E você que tem uma vida desgraçada, uma vida que não tem sentido, pessoas que vivem uma vida por viver, mas não vive para valer, né? Então Jesus tem essa vida para você. E tem pessoas que também têm tudo. Tem pessoas que têm dinheiro, têm casa boa, têm carro bom, né? Tem até saúde, tem família, tem gente que tem tudo. Porém falta algo. Se sente vazio, se sente sozinho, se sente angustiado, se sente incompleto para uma vida. Se sente incompleto, completamente incompleto. Eu estava ouvindo hoje o testemunho de um jogador de futebol e ele falava que ele tinha tudo, né? Tinha dinheiro, tinha fama, já tinha tudo, porém ainda sentia falta de alguma coisa que ele não entendia o que estava faltando, mas ele sentia que na sua vida faltava alguma coisa. Ele não tinha uma vida plena, tinha uma boa família, uma boa casa, um bom carro, bastante dinheiro na conta bancária, porém ele sentia algo e percebia que faltava algo na sua vida. Até um dia que alguém falou para ele sobre o Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus, e começou a mostrar o quanto a necessidade da humanidade se preencher pela Palavra de Deus. Porque Jesus é Ele que preenche. Ele disse: se alguém abrir a porta da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E essa porta é a porta do coração, aonde o Espírito Santo entra, habita, faz morada, preenche o vazio, arranca todo o sentimento de angústia, de tristeza, de falta, né? de sofrimento. Ele preenche o vazio e a pessoa se sente uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, a condenação passou, o pecado passou, a morte passou, né? A miséria passou, tudo passou, porque em Cristo Jesus é vida nova. Aleluias. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus passou da morte para a vida. Jesus disse: os que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias, louvado seja Deus.
Profeta Isaías 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aí vem agora a proteção do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 2000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Aleluias, louvado seja Deus. Essa convicção, essa certeza que eu tenho, que você precisa ter. Se você ainda não tem, você precisa ter. Aleluias. Então, meus queridos, e para você que já tem essa vida com Deus, e para você que já vive no Evangelho, e para você que já vive servindo a Deus em alguma denominação, em alguma igreja, ou talvez não em igreja, mas que você busca servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor Jesus, reforce a sua fé através desta palavra. Observe o exemplo de vida de Daniel. Foi levado cativo. A situação, as consequências de levado como escravo, não mudou a sua fé. Foi morar em uma terra estranha, em uma província completamente distante da sua cidade, da sua terra natal, do seu povo. Conviver com outra cultura, conviver com outros hábitos e costumes, porém não mudou a sua fé. Conviver com pessoas que eram completamente, uma cultura totalmente diferente e uma fé totalmente contrária à fé do seu Deus. Isso, porém, não abalou a sua fé. Ele permaneceu crendo no Deus, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Isso o levou para outro nível. Aleluias, louvado seja Deus. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo de ter uma vida em abundância. É ter uma vida de fé em Cristo Jesus, na sua palavra, para alcançar a benevolência do Senhor, os milagres, as maravilhas de Deus. Amém? Que você possa guardar essa palavra, se fortalecer no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da justiça, tendo protegido, o vosso peito com o escudo da fé, protegido a vossa cabeça com o capacete da salvação, protegendo, as retaguardas, as costas com a couraça da justiça, guardando os pés na preparação do evangelho da paz, para que possamos resistir nos dias maus, diz o apóstolo Paulo, e nos livrar, aleluias, de todos os dardos inflamados do inimigo, porque temos um inimigo que não fica satisfeito em que nós estamos pregando a palavra, em que estamos convidando você para ter uma aliança com Jesus Cristo, em que estou advertindo a você que serve ao Senhor, mas que ainda realmente precisa de uma edificação espiritual, se fortalecer no Senhor para que possa praticar a sua fé e praticar a palavra de Deus. O apóstolo Tiago disse, falar em apóstolo Tiago, vamos lá no livro de Tiago, aqui no capítulo 3, capítulo 2 de Tiago, Deixa eu ver aqui, nós vamos ler apenas um versículo, versículo 14. Tiago diz o seguinte, vou ler esse versículo 14, o que eu lembrei que eu vou falar, mas não vou ler isso aqui, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, o que é que Tiago está dizendo aqui? A fé é essencial para a salvação, mas é essencial tomar atitude de fé para a salvação, Porque para a salvação, que é pela graça, mediante a fé. Então alguém diz, eu tenho fé em Jesus, eu creio, eu acredito, mas precisa tomar a atitude. Qual é a atitude? Fazer a confissão de fé. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo deixou bem claro no livro de Romanos, capítulo 10 e o versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que ele ressuscitou entre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Porém, é com a boca que se faz a confissão. Essa é a atitude para a salvação. Amém, queridos? Então, é isso que eu quero dizer. E a Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz, que nós não podemos nos tornarmos
ou ficarmos sendo apenas ouvinte desta palavra, mas praticante. O que é praticar a palavra? É usar a fé. Praticar a palavra de Deus é usar a fé na palavra de Deus e mediante a fé que você vai usando, que você vai praticando, você vai exercitando a palavra e a palavra vai gerando um conteúdo de fé na sua vida, amém? Que Deus lhe abençoe. Quero mandar um abraço, a todos os nossos irmãos, amigos e ouvintes, pessoas que estarão vendo esse vídeo ao longo dos tempos, a você que vai ser edificado por esta palavra, que a hora que você ouvir, assistir este vídeo, que o Espírito Santo possa entrar no seu coração. Dê vazão para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar com você. Abra o seu coração para Jesus, para que ele possa realmente entregar as bênçãos que ele tem para a sua vida. Amém, querido? Abraçando aos nossos irmãos, mandar um abraço também para o meu amigo e irmão Aderaldo Bezerra, Adeilson Andrade também, que Deus continue abençoando. Estou orando muito pela vida de vocês e eu sei que Deus há de fazer coisas maravilhosas. Amém? Em nome de Jesus. Orando uns pelos outros, que é a recomendação do apóstolo Paulo, para que possamos alcançar pela fé as bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Então, quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo, assistindo esse vídeo e ouvindo esta mensagem, sendo edificado pela palavra de Deus. Se ainda não segue o nosso canal, se inscreve no canal, que você possa também compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você percebe que precisa ouvir esta mensagem. Seja um missionário da palavra de Deus, porque hoje com as redes sociais a missão ficou mais fácil, Eu estava lembrando esses dias e eu estava trazendo assim uma reflexão do que Jesus falou. Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda, E a internet, eu estava essa semana tendo essa reflexão e meditando, realmente nós estamos fazendo hoje algo que Jesus ele não fez, Assim, falar com pessoas, com tantas pessoas ao mesmo tempo e a distância, com certa distância. No mundo todo a gente está falando hoje. Então, essa é uma das obras que Jesus disse que nós faríamos, com certeza, maior do que a que ele fez, porque ele comunicou com muita gente, porém precisavam as pessoas estar perto dele, porque ele não tinha recursos de som, não tinha recurso de televisão, não tinha recurso de internet, de microfones, caixa de som, nada, Como ele também, nem os discípulos, a igreja primitiva, os apóstolos não tiveram. E hoje nós temos esse recurso, Então é uma obra maior, uma obra missionária que vai mais rápido, que vai mais longe e atinge mais pessoas, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, um abraço forte, no seu coração e que Deus continue abençoando a sua vida. Ora também por nós, ora pela minha vida, pela minha família também, sou carente de oração, Nós estamos num propósito, estamos com uma missão missionária. Esse aqui é um propósito, temos outros projetos ainda a desenvolver para a glória de Deus, Então peço oração pela minha vida, pela minha família, pela minha empresa também, para que Deus possa fazer crescer e tudo que Deus provê para nossas vidas, que nós possamos também compartilhar, porque assim é o reino de Deus, Compartilhar aquilo que Deus nos entrega para a sua glória, no nome de Jesus. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor Jesus, aquele abraço e que Deus continue abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo.